Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma alegria podermos continuar nossa caminhada nesses domingos do tempo comum, comemorando esse final de semana o terceiro domingo do tempo comum. E sempre nesses primeiros domingos do tempo comum, a apresentação de Jesus Cristo, como Filho de Deus, como luz do mundo. Nós estamos chegando aqui no Rio de Janeiro da grande festa de São Sebastião, no último dia 20. Tivemos como tema que norteou o nosso trabalho de missão popular e da festa São Sebastião. O Rio começa o ano com São Sebastião. Hoje em São Sebastião, padroeiro das famílias cariocas, a gente tem como tema da família. E o lema, somos solidários como São Sebastião, numa coleta que incrementa um pouco mais do que já existe nas paróquias, de ajuda aos necessitados e também olhando com carinho muito grande hoje os desempregados que não recebem, enfim, esse trabalho social da igreja. Tivemos também nesse final de semana o início do trabalho do novo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, a quem desejamos muita paz e muita luz para levar adiante seu trabalho, e agradecendo ao Dom Damasceno, Dom Raimundo Damasceno Assis, pelo trabalho que realizou na Arquidiocese de Aparecida e também na Igreja do Brasil, e que continuará mesmo agora, mesmo emérito. Lembramos que nessa segunda-feira começa aqui no Rio de Janeiro o curso para os bispos, já há mais de 50 anos que existe, uma oportunidade justamente de crescer, de viver cada vez melhor também, essa oportunidade de convivência entre nós, enquanto se escutam algumas palestras importantes e interessantes. E desde já cumprimentamos também São Paulo e sua arquidiocese com o próximo dia 25, dia de São Paulo. Lembramos também com muito carinho de essa nossa diocese irmã, das grandes dioceses do Brasil, para podermos que São Paulo possa sempre ser inspirador na missão da evangelização. Nesse terceiro domingo do tempo comum, meus irmãos e irmãs, aparece uma palavra muito interessante, como é que Jesus começa a sua pregação, o início do Evangelho de Mateus logo no primeiro capítulo, os primeiros capítulos, o capítulo 4, versículo 12 a 23, logo depois do Evangelho da Infância, aparece justamente como começa a vida pública de Jesus, que é um reflexo daquilo que nós estaremos escutando também no livro do profeta Isaías, capítulo 8, também a leitura primeira desse domingo, desse terceiro domingo do tempo comum. Na leitura de Isaías, e como também Evangelho, fala da terra de Zabulon, de Neftali, ou seja, que recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além Jordão, da Galileia das nações. E tanto Isaías como o Evangelho de Mateus fala disso, que após João ter sido preso, Jesus volta para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Aquilo que fala Isaías, na leitura primeira, justamente o evangelista vai dizer que Jesus foi morar justamente ali, justamente ao lago, perto do lago da Galileia, do mar da Galileia, e dizendo, terra de Zabulon, de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região da escura da morte, brilhou uma luz. Então, meus irmãos e irmãs, a primeira coisa que nós somos chamados a ver, justamente nesse domingo, é esse anúncio que o Senhor vai ao encontro de onde as pessoas necessitam da sua presença e dessa luz. O Senhor foi morar na região da Galileia, em Cafarnaum, e ali justamente lembra que onde estava o paganismo, viu essa grande luz que chegou, Jesus Cristo. Isso para nós, já é para nós também um grande ensinamento, mostrando que o cristão não deve ter medo de ir aos locais para que, como Jesus Cristo, ser luz no meio das várias situações. Poder iluminar também, levar Jesus Cristo como luz desse mundo. Aí Jesus vai a essa região dos pagãos, dos gentios,
justamente dizendo que nessa região da morte escura brilha uma grande luz. Ele veio para iluminar a todo homem que vem a esse mundo, começando pelas mais escuridões. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, aparece na leitura de Isaías que já era profecia: fizeste crescer a alegria, aumentaste a felicidade, todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita. Porque o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu o abateste como na jornada de Madiã. Ou seja, a alegria de quem é tirado o peso de cima das suas costas e aumenta como alegres ceifeiros depois de uma bela colheita. Fala da alegria dessa luz que brilha. Aliás, esse texto é um texto bastante natalino, até no tempo de Natal, não é? Mas é um texto que é importante para nós. Vemos o Senhor que brilha no meio das trevas, e que Cristo é essa luz do mundo. E justamente lá fala a leitura de Mateus, justamente, que essa luz que brilha é o próprio Jesus, que brilha nesse mundo. E ele começa dizendo que jeito que vai ser essa luz que brilha? Com a conversão. Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos porque o reino do céu está próximo. Ou seja, a pregação da conversão. Ou seja, de que as pessoas mudem de vida. Nós somos chamados a sermos pessoas que são iluminadas pela luz de Cristo, quanto mais nos convertemos. Portanto, meus irmãos e irmãs, Jesus começa a sua pregação chamando a conversão. Convertei-vos porque o reino está próximo. Sim, como ele vem para iluminar, para ser luz nesse mundo, no meio das escuridões, vai lembrar que a maneira de acontecer tudo isso é através da conversão, que não acontece de uma vez para sempre. Ela vai acontecendo. Nós mudamos de vida, mas temos cada dia um passo a mais na nossa caminhada de conversão. Portanto, essa oportunidade de termos essa vida iluminada que nos leve a converter-nos cada vez mais. E essa é a nossa angústia contínua, essa busca de buscarmos uma vida de conversão, de cada vez mais termos essa ligação com o Senhor. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que ser essa luz, ver essa luz em Cristo, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda leitura desse domingo, terceiro domingo, tempo comum, nos fala justamente dessa comunhão, que essa luz dos cristãos deve ser de tal maneira que não haja divisão e divisões entre nós. É uma leitura que pode ser meditada a longo, essa segunda leitura. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais todos concordes uns com os outros, não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Ó, que beleza se nós fôssemos assim. Sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Entre os cristãos deveríamos caminhar nessa direção, na unidade, nossa maneira de ser em Jesus Cristo. E aí ele censura justamente as divisões naquela comunidade de Corinto. Famílias, pessoas da família de Cloé me informaram a vosso respeito que está havendo contendas entre vós, que cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Ele pergunta: será que Cristo estaria dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou é no nome de Paulo que fostes batizados? De fato, lembra que a carta de São Paulo, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo de sua força própria. Portanto, esse convertei-vos, essa conversão, que o reino do céu está próximo, e essa alegria que lembra tanto Isaías como também o Evangelho, meus irmãos e irmãs, é quando a nossa conversão de tal maneira acontece que nós possamos viver essa vida de comunhão e de unidade, sabendo que há uma diferença entre nós, uma diversidade de situações, de formação, de pensamento, mas caminhamos unidos na fraternidade. Eis aí, meus irmãos e irmãs, esse grande anúncio nesses primeiros domingos do tempo comum. Vemos que a consequência é anunciar o reino, conversão,
chega essa luz que brilha no meio das trevas, essa conversão que devemos levar à comunhão e à unidade. E a consequência de todo esse anúncio é que não fique apenas com um, mas que se faça discípulos, que mais pessoas também se unam a nós. Isso que Jesus começa a fazer também ali na beira do lago da Galileia. Ele diz assim, justamente isso, né? Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Farei de vós apóstolos, evangelistas, em que vai levar as pessoas, tirar as pessoas do mal, do pecado, da vida velha, para uma nova vida. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que Jesus, ao passar e chamar as pessoas, supõe que as pessoas com entusiasmo queiram estar com ele. Quando João Batista aponta Jesus e os seus discípulos vão, dizer ao mestre onde moras, o estar com Jesus vai transformando as próprias vidas. A mesma coisa, com os discípulos, Jesus passando através das suas vidas de trabalho como pescadores, e ali à beira do mar da Galileia, eles imediatamente o seguiram. A necessidade, meus irmãos e irmãs, de nós estarmos com o Senhor e, ao mesmo tempo, de fazermos discípulos, para que as pessoas possam cada vez mais, também com entusiasmo, viver com Cristo, como Cristo, e levar a boa notícia para as pessoas, a salvação que Ele nos trouxe. A grande missão da igreja, justamente, leva as pessoas a serem discípulos de Jesus, consequentemente missionários. A famosa frase de Aparecida, documento de Aparecida, discípulos missionários. O vinde, veio, estar com Jesus, eles imediatamente deixando as barcas de seu pai, foram estar com o Senhor. E por fim, meus irmãos e irmãs, toda a disposição da evangelização em todos os cantos. Jesus anuncia o reino, ele é a luz que está no meio das trevas, ao mesmo tempo tem toda essa abertura para essa grande novidade, essa alegria de poder ver a comunhão, a unidade em Jesus Cristo, como lembra a segunda leitura desse domingo, faz discípulos, chama e faz com que onde quer que vá o cristão ou vá à igreja, vá anunciando essa boa notícia. Finalzinho do Evangelho fala nessa missão. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Ou seja, Jesus que é itinerante, tem um trabalho a ser feito, uma missão a ser cumprida e vai, cidade em cidade, pregando o Evangelho, anunciando a boa notícia, pregando a transformação e a conversão das pessoas. Portanto, eu creio, meus irmãos e irmãs, que esse domingo, terceiro domingo do tempo comum, nesses domingos que nós iniciamos o tempo comum, depois temos ido o tempo do Natal, nos é apresentado a Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, a luz das nações, que traz alegria para as pessoas, uma vida nova, que nos chama à conversão, que nos faz viver essa conversão na unidade enquanto igreja, que faz discípulos e que, ao mesmo tempo, passa pelo mundo fazendo bem. Passa pelo mundo levando essa boa notícia. E essa é a nossa missão enquanto igreja, de passar pelo mundo fazendo bem. E nós temos muita coisa nesse sentido, meus irmãos e irmãs, no mundo de hoje. Esse mundo necessita cada vez mais de homens e mulheres que, como cristãos, como Cristo, passem pelo mundo fazendo bem. Passem pelo mundo anunciando o reino, proclamando a boa notícia, levando as pessoas a abrir seus corações para experimentarem uma vida nova e verem que é possível esse mundo novo acontecer. Portanto, meus irmãos e irmãs, com todos os acontecimentos que nós vivemos já nesse mês de janeiro, com acontecimentos bonitos e alguns difíceis e tristes também, de massacres, de intolerâncias, de tantas situações de barbárie, que nós possamos anunciar o bem, que é possível, um mundo diferente. Quanto mais valores cristãos se unem presente no coração dos homens. Que Deus abençoe
proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.